Olá, gente. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês para falar um pouco sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida, e esse é o nosso projeto Manual do Proprietário. Todas as terças-feiras com vocês, aqui há mais de uma década, trazendo informações sobre trabalhos científicos, dicas, respondendo dúvidas de vocês, sugestões de pauta. Aliás, anotem, é importante, o nosso meio de contato é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês enviem seus e-mails com sugestões de pautas, com dúvidas, curiosidades, e a Samira Chahine, a diretora de jornalismo, prepara esse material com muito carinho, me entrega, e assim eu consigo tornar o nosso projeto Manual do Proprietário, o nosso programa semanal, muito mais do seu interesse. E lembre-se, sua dúvida é a dúvida de centenas de outros ouvintes que não têm tempo de estar escrevendo, de estar procurando, e vão se beneficiar também das suas perguntas. Tá ok? Então, eu acho que o título do nosso papo de hoje, se fosse para a gente pensar num título sugestivo, seria desvendar os olhos. Exatamente, desvendar os olhos, passar a enxergar com mais clareza tudo o que vem acontecendo em termos de saúde e doença nos últimos 40, 50 anos, o aumento exponencial da incidência de doenças crônico-degenerativas. Nós estamos tendo mais tempo para viver, mais tempo para ficar doente e para consumir remédios e para ser um custo para os familiares, um custo para a sociedade, e a gente precisa virar esse jogo o mais breve possível para poder realmente projetarmos uma velhice com 90, 100 anos, com autonomia, com independência, não sendo um custo social, nem um custo para a família. Pelo contrário, as pessoas na cidade vão poder estar orientando os filhos, os netos, os bisnetos a entrarem no mercado de trabalho com a experiência adquirida durante uma vida, e eles não vão estar na cama, com dor, jogado, necessitando dos cuidados da família, prejudicando toda a atividade social e trabalhista da família. E ainda mais na fase que a gente vem vivendo num mundo cada vez mais competitivo, globalizado, mais difícil para essa juventude pegar no tranco, para essa juventude conseguir trilhar um caminho profissional. Então, é muito importante em todos os aspectos, em todos os aspectos. Então, você já deve ter percebido que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Nós já aprendemos juntos que são meia dúzia, entre aspas, de alterações que vão ocorrendo ao longo da vida que geram essas doenças, que eclodem com essas doenças mais cedo ou mais tarde. E essa meia dúzia de causas não é cuidada, não é observada. E é muito simples se cuidar disso tudo. Se começando por alimentação, por hidratação, por oxigenação, né? Você viu também que nós estamos esperando as doenças se manifestarem para iniciarmos os tratamentos dos sintomas, na maioria das vezes. Sim, pois tirando as doenças infecciosas ou infectocontagiosas, ou as que podem ser curadas a partir de processos cirúrgicos, a grande maioria das doenças crônicas, elas só são controladas e não curadas. Ou por acaso você já ouviu alguém receber o diagnóstico que está hipertenso, que está diabético, que está com aterosclerose, com obstrução, estreitamento em artérias ou coronárias ou carótidas, enfim, e que leva a infarto e AVC, ou que está com câncer, ou que está com artrose, ou que está com artrite, ou tem doenças inflamatórias intestinais, retocolite ulcerativa inespecífica, doença de Crohn, ou tem doenças autoimunes como lúpus, tiroidite de Hashimoto, entre inúmeras outras, né? Quantas
nessa situação, escutam do seu profissional de saúde que a sua chance de cura existe ou é alta? Basicamente nenhuma, né? Então, eles te dizem, você vai ter que passar a vida controlando a hipertensão, controlando a diabetes, controlando as dores na articulação, controlando as inflamações do intestino, controlando a depressão com antidepressivo, né? E você vai controlar essas inflamações no intestino, nas articulações, com corticoide, com anti-inflamatórios não esteroides, os convencionais que vocês conhecem aí, ou até imunossupressores, vão calar o seu sistema imunológico, aumentando muito a sua chance de morrer de outras infecções ou de morrer de câncer. Afinal de contas, o sistema imunológico está aí para nos defender disso tudo, dessas infecções todas por fungos, vírus, bactérias, células tumorais, que todos os dias nós desenvolvemos e nosso sistema imunológico nos defende. Mas eu vou ter que acabar com essa minha defesa para controlar uma inflamação no joelho, uma artrite no joelho, ou uma doença inflamatória intestinal. E no caso, se for um corticoide, eu não estou pensando que esse corticoide, como efeito colateral de uso a médio e longo prazo, vai desenvolver hipertensão, vai desenvolver diabetes, nessa pessoa que está com artrite, por exemplo, ou com doença inflamatória intestinal. Então, pelo uso do corticoide, ela vai desenvolver, pelo menos tem grande chance de desenvolver essas outras doenças tão graves como o diabetes, a hipertensão, a osteoporose. No caso do uso contínuo de anti-inflamatórios para dor, consequências são enormes. Aumento de incidência de acidente vascular cerebral, aumento da incidência de infarto, aumento da incidência de insuficiência renal, de insuficiência hepática. Quantos anti-inflamatórios não foram retirados do mercado há anos atrás? E no caso de analgésico, para qualquer dor, para quem tem dor de cabeça toda semana e não se pesquisa a causa, uso prolongado, comprovado também, que pode levar à insuficiência hepática, principalmente o uso de paracetamol, o componente do Tilenol, que pode levar à insuficiência renal, outros analgésicos. Então, aí você está tomando isso tudo, esses analgésicos, anti-inflamatórios, corticoides, você também corre um risco de ter uma ulceração a nível gastroduodenal, ou ter uma esofagite, e aí vão te prescrever um remédio para te proteger o trato gastrointestinal. Como é que vai ser essa proteção com algum desses prazóis da vida, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, qualquer um deles? Vai ser a bloqueação da sua produção de ácido clorídrico. Bloqueando a produção de ácido clorídrico, você não consegue estimular a produção de enzimas digestivas do pâncreas, você não consegue começar a quebrar as proteínas a nível de estômago, então você vai desenvolver uma síndrome de má nutrição ou de desnutrição. Você não vai absorver matéria-prima necessária para fazer uma série de coisas no seu corpo, hormônios, neurotransmissores, aí então você vai começar a desenvolver depressão, aí você vai tomar antidepressivo, não é? Ou você vai estar desnutrido, e essa desnutrição vai te levar a mais problemas, porque seu sistema imunológico vai ficar debilitado. Então, uma coisa vai puxando a outra. O uso dessas drogas também vai aumentar a proliferação de bactérias no seu tubo digestivo. Essas bactérias podem translocar, causar infecções gravíssimas. E nós estamos tratando até aí simplesmente os sintomas. Os sintomas, porque quando você fala que está controlando a hipertensão, o que é controlar a hipertensão? A sua orientação é coma pouco sal e tome esses remédios. E a nossa meta é manter seus níveis pressóricos em 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou seja, 12 por 8. Não que seja absolutamente necessário ser 12 por 8. Não significa que quem tem 12,5 por 8,5, 13 por 8, seja hipertenso. Ainda mais se ele tem mais do que 50 anos de idade. Não é? Mas não é simplesmente controlar os níveis pressóricos. A pessoa que tem hipertensão, estudos e mais estudos mostram que o nível de produção de radicais livres é muito maior. E a destruição do endotélio, da camada interna das artérias, é muito maior.
E o que é feito para controlar esse aumento da produção de radicais livres? É utilizado, o profissional de saúde te prescreve antioxidantes para tomar junto com o remédio da pressão. Ele procura proteger o seu endotélio com plantas que funcionam muito bem para isso, como o Pinus pinaster, como a promegranate, que vem do romã, como o ácido alfa-lipoico, esses antioxidantes. Não. Pensa em aumentar a sua produção de óxido nítrico para você manter mais relaxadas as suas artérias, para proteger o seu endotélio, para evitar a hiperagregação plaquetária, a formação de coágulos que vão te levar a infarto e AVC juntos? Não. E por que não poderia se usar uma fórmula contendo essas plantas, essas substâncias, esses antioxidantes, junto com o remédio antihipertensivo? Para estar controlando a causa. Simples, você vai viver muito mais, vai demorar muito mais, ou você não vai ter um AVC, você não vai ter o infarto do miocárdio. Mas essas substâncias, elas são, entre aspas, ditas que não têm cunho científico, não têm evidências científicas. E isso é balela, porque hoje você vê na PubMed, você vê nos sites científicos centenas de milhares de trabalhos mostrando os efeitos benéficos dessas substâncias antioxidantes, da proteção desse epitélio, desse endotélio que é essa camada interna das artérias, prevenindo doenças mais sérias arteriais, né, como as obstruções que levam ao infarto, AVC, a doença arterial periférica, com amputações e tudo mais. As degenerações, os problemas auditivos, os problemas visuais também se protegem com esses antioxidantes. E por que não é usado de rotina isso tudo? Né? E no caso de se proteger o estômago, só existe essas drogas? Não existe mais a velha pastilha magnésia absurada, bicarbonato de sódio com carbonato de cálcio, que não vai te fazer mal nenhum, mas que não custa nada, que está na gôndola da farmácia, que mastiga 1, 2, 3 por dia. Vai passar os sintomas, vai passar azia, vai passar queimação, vai te proteger e você não vai ter todos os efeitos colaterais disso. Isso para não se falar que você poderia usar plantas fantásticas nesse sentido, que eu e vários colegas no mundo temos experiências há décadas, como espinheira santa, como a licólice, para fazer essa proteção gástrica, mas são substâncias que são substâncias não patenteáveis, não geram lucros, não são remédios. Por lei, elas são proibidas de dizerem que elas podem ter efeito curador. E isso é muito triste, porque a sua bisavó, a minha bisavó, usava essas plantas para ter efeito curador, antes de existir a indústria farmacêutica. Então, porque agora isso é uma lei universal, que substâncias naturais não podem curar? Podem sim, quando muito bem aplicadas e com mais as outras orientações todas que um ser humano merece ter numa consulta, porque ele não é uma doença que está lá sentado, ele não é um conjunto de sintomas que está ali sendo apresentado, ele é um ser humano total e que tem que ser visto globalmente, porque nenhum órgão, nenhum sistema funciona independente do outro. É tudo interligado, são milhares de reações bioquímicas simultaneamente ocorrendo e o profissional tem que estar de olho em tudo isso. Em cada vez que ele vai entrar com uma droga nova, um remédio novo, ele tem que saber de todas as possibilidades. E o paciente deveria também ser informado de todas as possibilidades. Não é? E também se ele teria alternativas para não usar essas drogas. E ter o livre-arbítrio para poder optar se ele quer ou se ele não quer correr esses riscos todos. Mas não é assim que acontece. Simplesmente é prescrito, vai tomar isso, isso, isso e volta daqui a um mês, que nós vamos verificar sua pressão. A mesma coisa com o diabetes. Qual que é o tratamento do diabetes? É manter os níveis de glicemia abaixo de 100, é manter a hemoglobina glicada, que é a média do açúcar no sangue, abaixo de 7. Sim, mas e todo o processo que o diabetes acarreta, como estresse oxidativo novamente, inflamação crônica silenciosa, glicação ou caramelização ou destruição das proteínas todas do seu corpo. Isso é tratado? Não. Por isso que o diabético, mesmo tomando o remédio dele a vida inteira, ele acaba sempre desenvolvendo cegueira,
feridas que não cicatrizam, amputações, insuficiência renal. Porque não é simplesmente colocar a pressão em níveis normais, colocar a glicose em níveis normais, que a doença está controlada. Porque a doença é multifacetada, ela está gerando várias situações no organismo que não estão sendo tratadas simultaneamente. Isso aí é realmente um crime. É um crime, é uma alienação enorme, né, da classe médica, principalmente atual, porque eu diria que os mais velhos ainda pensam um pouco diferente, mas isso teria que ser mudado, teria que ser implantado nas escolas, e não precisa ser só de medicina, nas escolas ligadas à saúde, né? É como se fosse uma cartilha, ela teria que ter uma grade curricular, 1 ano pelo menos. Todo estudante da área de saúde teria que aprender medicina funcional, medicina integrativa ou prática ortomolecular, não importa o nome, importa que eles deveriam aprender o que é nutrologia de fato, o que é uma boa hidratação, o que é uma boa oxigenação, como é que se controla radicais livres, estresse oxidativo, como é que se controla naturalmente inflamação crônica silenciosa, né? Como é que se faz uma modulação hormonal bioidêntica. Então, quando isso tudo é posto em prática simultaneamente, as coisas mudam. O paciente deprimido, o que é para ele estar controlado? Ele está conseguindo ir trabalhar? Ele está conseguindo assistir um filme? Ele está conseguindo ter um certo convívio familiar só e chorando um pouco menos, mas ele não está curado? Ele não vê o horizonte na frente? Ele não desenvolve metas? Ele não corre atrás? E ele vai trocando simplesmente de droga por droga, por droga, por droga, por droga a vida inteira. Quando deveria ser tratado globalmente, quando deveria ser analisado se esse paciente não usam essas drogas para o estômago que inibem ou bloqueiam a produção de ácido clorídrico, então ele não consegue absorver aminoácidos para poder fazer neurotransmissores, ou se ele tem uma permeabilidade intestinal alterada e está sob inflamação crônica o tempo inteiro, porque ficam entrando pedaços de paredes de bactérias gram-negativas na corrente sanguínea, produzindo anticorpos, inflamação. Ou ele não tem uma flora bacteriana adequada para a produção desses neurotransmissores, que apesar de agir no cérebro, são produzidos em grande parte lá embaixo no intestino. Então, por que também dentro da psiquiatria não se associa à medicina funcional? Vamos dar antidepressivo? Vamos dar antidepressivo, mas vamos dar matéria-prima para produzir neurotransmissor. Eu preciso fazer serotonina, eu preciso de triptofano, eu preciso fazer mais GABA, ácido gama-aminobutírico, um neurotransmissor de paz e equilíbrio, eu preciso de teanina, um aminoácido natural, eu preciso de taurina. Aí eu preciso fazer um pouco mais de dopamina, muito bem, eu preciso de um aminoácido, uma parte de uma proteína chamada tirosina, a mesma usada para a gente fazer o hormônio tiroidiano, né? Então, vamos dar tirosina, vamos dar uma planta rica em dopa, que é a Mucuna pruriens. Então, vamos ajudar, a gente arruma todo esse intestino, a permeabilidade intestinal, essa flora, damos nutrientes suficientes, lógico, mais as orientações necessárias. Existem técnicas e mais técnicas de psicoterapias novas e que funcionam muito bem, ciências, na verdade, novas, relativamente novas. Constelação familiar, existe um monte de abordagens hoje de levar o paciente para hipnose e são traumas, são coisas antigas que podem ser recuperadas. Então, tem muita coisa que se pode fazer simultaneamente ao uso simplesmente da droga, do psicoterápico. E isso é em todas as áreas. Agora, por que isso não é feito? Por que não se tratam, não se usam outras ciências para se tratar junto com as drogas, simultaneamente, essas doenças todas? Porque aí a gente estaria tratando as causas e não cada vez introduzindo mais drogas com mais efeitos colaterais, gerando mais doenças, e essas doenças estando mais drogas, mais efeitos colaterais, ou seja, uma bola de neve que nós não saímos nunca daí, tá? Então, para você que está ligando agora na Mundial, eu quero deixar
algumas dicas importantes para vocês. Você, principalmente, que não conhece o projeto Manual do Proprietário. Então, vá ao meu canal do YouTube, Dr. Edmond Saab Júnior, aos finais de semana, repetindo, Dr. Edmond Saab Júnior, canal do YouTube, se inscreva, vejam lá, por exemplo, eu falei de óxido nítrico para vocês hoje, no paciente hipertenso, no diabético, e mesmo em quem não é hipertenso diabético, em todo mundo é importante estar controlando a produção desse gás, e você não sabe o que é esse gás, então você vai lá e você vai procurar o programa que tem lá, no meio de centenas de programas, o que está escrito lá é óxido nítrico, vai ver o que é aquilo, vai aprender o que você pode passar a comer todo dia, que tenha nitrato para aumentar a produção desse gás, vai aprender o que faz a falta desse gás no seu corpo, entende? E comece a pôr em prática isso tudo e informar aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus colegas de trabalho. E você vai observar nitidamente, a olhos nus na sua frente, muito rápido, a melhora dessas pessoas todas. Tendo que diminuir medicação para hipertensão, porque a pressão começou a cair, tendo que diminuir a medicação para diabetes, porque ela começou a cair. Não é ele que tem que diminuir, é o médico que vem tratando dessa pessoa que vai ser obrigado a diminuir a quantidade de drogas. Porque a pessoa vai se restabelecendo, ela vai melhorando. Aí quando eu falo em dieta, vai lá procurar também, né? youtube.com, Dr. Edmond Saab Júnior, nutrologia, nutrição avançada do futuro. Leiam sobre aquilo, vejam as propostas, põem em prática na sua casa. Comecem com 3 dias por semana, aumentem para 4, depois deixem um dia de folga só para vocês comerem o que vocês mais adoram. Mas no dia a dia, usem como se fosse a sua ração da longevidade, e não só longevidade, mas longevidade com saúde. Vejam a importância, vejam programas de água, vejam programas de oxigenoterapia, a importância de se fazer alguma tarefa a mais por dia a pé. Não significa que você tenha que ir para uma academia e ficar 2 horas malhando e tomando suplementos. Não. Fazer simplesmente o que tomaram o nosso lugar de fazer, as escadas rolantes, os elevadores, os carros, as motos. Então, vamos procurar oxigenar o sistema. É muito simples seguir as regras do projeto Manual do Proprietário. E em breve, vocês vão ter um livro completamente novo, além daquele Manual do Proprietário, que atualmente vocês encontram ainda pela editora Alfabeto, e provavelmente deve estar para se esgotar. E o novo livro para sair no começo agora de 2019, porque dezembro e janeiro não é uma boa época de lançamento, que vocês vão ter isso tudo muito mastigado para vocês estarem usando. Mas vocês já têm isso tudo aí no YouTube, tá? Então, gente, mãos à obra. Desejo a vocês uma super semana, um grande abraço do amigo Edmond e até terça-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau, um abraço.